Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Daiele e hoje nós vamos estar trabalhando sobre alguns animais invertebrados. Primeiro eu quero falar a explicação do que seriam animais invertebrados. Nós temos dois grupos de animais, né? Os animais invertebrados e os vertebrados. Os animais invertebrados são esses animais que não possuem uma coluna vertebral. Eles têm uma organização corporal diferente, um esqueleto diferente. Alguns até têm algum esqueleto um pouquinho diferenciado do nosso, dos animais vertebrados, mas eles não possuem a coluna vertebral. Já os animais vertebrados vão possuir a coluna vertebral e assim classificados neste grupo. Quem são os animais invertebrados que nós vamos estar estudando? Os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Então, são muitos os grupos de animais invertebrados. Já vou adiantando aqui para vocês. Quem são os grupos de animais vertebrados? São 5. São um pouquinho menos grupos. Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, todos esses nomes a gente precisa ainda estudar este ano. Por isso que os animais invertebrados, eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho mais enxuto o conteúdo, ou seja, um pouquinho mais resumido, para não ficar muito extenso e muito cansativo. Então eu vou falar somente algumas características dos animais que pertencem ao grupo, para não se estender muito. Hoje eu vou estar explicando para vocês apenas dois grupos mais específicos, que são os poríferos e os quinidários. Material que eu já até postei para vocês no Google Sala de Aula. Em relação aos poríferos, nós temos apenas o grupo, neles, as esponjas. Então, as esponjas do mar pertencem ao grupo dos poríferos. E que você pode ser que já pensou que esponja do mar não seria um animal. Por quê? Ela é um ser vivo que vive fixo no fundo do mar, né? Fixo em rochas. Animais aquáticos, exclusivamente aquáticos. E por muitas pessoas ainda acabam não considerando como animais. Até porque uma característica deles, dos poríferos, é que eles não possuem tecidos definidos. E esses tecidos acabam não formando órgãos. Eles possuem algumas células, algumas estruturas que fazem algumas funções ali para a sobrevivência da esponja, do porífero, mas não possuem órgãos definidos como os outros grupos de animais que vamos estudar. Então, de todos os animais que vamos estudar durante esse final de ano ainda, somente os poríferos são os animais mais simples, certo? Inclusive, antigamente, uma curiosidade para vocês, os poríferos, as esponjas do mar, eram utilizadas pelas pessoas para lavar a louça, para tomar banho. Então, claro, depois foi substituída pelas esponjas sintéticas que nós utilizamos, as de plástico ali. Até algumas esponjas que são retiradas de plantas, né? Então, agora é proibido, né? Não pode mais retirar esponja do mar para tomar banho e nem para lavar utensílios de casa. Por quê? Pelo fato de poder que sejam espécies acabam sendo extintas, né? Imagina se todo mundo for pegar a esponja do mar para tomar banho. Será que elas vão conseguir reproduzir tantas esponjas assim para conseguir continuar a espécie? Então, isso é proibido. Foi utilizado, essas esponjas, muito antigamente, então, há muitos anos atrás. Em relação aos poríferos também, eles possuem células especializadas chamadas de coanócitos. Então, assim, a palavra porífero vem de poros. Por quê? Todo o corpo do porífero, da esponja do mar, possui poros. E eles são animais considerados filtradores. Porque a água, como é que eles se alimentam então? Eles vivem fixos. Que forma que eles podem se alimentar? A água entra e sai de dentro do corpo deles. E eu vou dar a sugestão de vocês assistirem um vídeo que eu já postei aqui no Google Sala de Aula sobre como passa a água dentro deles. É um vídeo em inglês, mas é só mais para vocês observarem a água passando e como
e também as formas, né, das esponjas dentro da água no fundo do mar, certo? Então, voltando. Eles são animais considerados filtradores porque eles filtram a água e, filtrando a água, eles retiram os alimentos dele. O que eles vão se alimentar? Eles se alimentam de matéria orgânica, micro-organismos muito pequenos dispersos dentro da água. Então, a água vai entrar pelos poros do porífero, vai passar pelas células que eu acabei de citar, os coanócitos. Essas células são flageladas, elas batem, né, a água dentro delas e conseguem capturar um alimento, né, os nutrientes ali dissolvidos na água, e depois cai numa grande estrutura chamada átrio e sai essa água numa grande abertura chamada ósculo. Então vamos repetir. A água entra pelos poros, que são estruturas bem finas ao redor do corpo do porífero, vai passar pelas células coanócitos, que são células flageladas, que vão capturar o alimento, partículas ali dissolvidas, e depois essa água vai sair por uma abertura chamada ósculo, que vocês vão observar quando verem uma esponja, que a abertura maior que de cima que ela tem é essa estrutura que sai a água e é essa estrutura que é chamada de ósculo. Em relação aí aos quinidários, nós vamos ter as águas-vivas, as anêmonas do mar, corais, hidras e caravelas. Então, a mais conhecida, né, o grupo, os animais mais conhecidos aqui nos quinidários vão ser realmente as águas-vivas, que quando a gente acaba indo, se alguém já foi na praia ou costuma ir, já deve ter ouvido falar delas. Já vou explicar o porquê que elas são tão temidas assim. Então, quinidários vem de um nome, né, chamado de quínido, que é uma glândula urticante. Então, eles possuem uma estrutura, um filamento urticante, que queima a maioria dos quinidários. Então, em seus tentáculos, vão ter essas estruturas que vão injetar uma espécie de filamento que queima. Aí nós vamos ter dois tipos de quinidários, dois grupos principais, dependendo do seu formato. Nós vamos ter os pólipos e as medusas. Os pólipos, geralmente, eles são estruturas assim, viradas, os tentáculos ficam para cima e vivem geralmente, não sempre, maioria das vezes fixos no fundo do mar. Já as medusas, eles têm o formato de guarda-chuva. Eles vivem desta forma, os tentáculos para baixo. Então, pólipo, medusa. Quem faz parte dos pólipos? Corais, anêmonas do mar e hidras. Quem é do grupo das medusas? As águas-vivas e as caravelas. Quem já viu alguma caravela, uma curiosidade sobre elas, são várias. Cada estrutura que a gente vê que parece um tentáculo é um ser vivo, é uma hidra que vive em colônia, elas vivem unidas para uma se ajudar na outra e forma aquela estrutura grande que fica na superfície da água flutuando. Então a caravela é parecida com uma água-viva, só que são várias hidras que formam a caravela. Então, esses são os dois grupos, vamos dizer assim, pelo fato do formato do corpo. Agora, em relação à célula que eles possuem. Os quinidários, eles possuem tentáculos, e esses tentáculos possuem as células especializadas chamadas quinidócitos. Esses quinidócitos, dentro deles, tem um filamento guardadinho ali, que quando encosta em algum local, ele acaba sendo engatilhado, como se fosse um gatilho, e ele acaba lançando e queimando as pessoas ou a presa, né? Porque elas utilizam isso para se alimentar. Os quinidários utilizam esse quinidócito, é uma forma de defesa e também de capturar a presa. Porque se você for ver, a maioria deles, dos quinidários, eles parecem são bem simples e sensíveis. Então, se não tivessem essa estrutura de defesa, facilmente seriam predados. E também as pessoas acabam tendo medo de chegar perto, né? É um perigo mesmo
ser queimado por uma água-viva. Outra coisa bem importante e interessante é que todos os quinidários possuem somente uma abertura, que a gente chama de boca. Então, tanto ali na estrutura, geralmente a boca fica no meio dos tentáculos, tanto das animais do mar quanto das águas-vivas, a boca fica no meio dos tentáculos, e a boca vai entrar o alimento e também vai ser digerido dentro do organismo deles e depois ser eliminado pela boca os restos de alimento. Então, a única estrutura vai ser a boca, que faz entrada de alimento e também a liberação dos restos de alimentos que não precisam para eles. Então, como é que vai acontecer? Por exemplo, uma água-viva. Ela se alimenta de um pequeno peixe. O peixe vai lá, ela se aproxima do peixe e os tentáculos liberam essa glândula urticante, né? Nos quinidócitos vão liberar essa glândula urticante. Então, vai queimar o peixe, vai imobilizar o peixe, o alimento, e ela vai com os tentáculos aproximar esse alimento para a boca e vai se digerir e vai se alimentar. Isso também acontece, é importante vocês saberem que somente nos tentáculos que possuem as estruturas de quinidócitos, que são essas estruturas que queimam. Se por acaso, claro que ninguém acha que tem essa coragem, mas se por acaso você encostar na parte de cima de uma água-viva quando tá lá no mar tomando banho, não vai acontecer nada. Agora, se a água-viva encostar os tentáculos em você, é claro que vai ser queimado. E daí o que a gente acontece, né? Dependendo da queimadura, às vezes as pessoas têm que ser até levadas para o hospital, de tão grave que é. Inclusive, uma curiosidade em relação aos quinidários. Nós temos um dos animais mais venenosos do mundo é uma água-viva. A nossa sorte que não tem no Brasil, na nossa costa brasileira. Tá lá na Austrália. Aí vocês já vão pensar, lá na Austrália tem os animais mais, assim, quase que exóticos do mundo. Também tem uma água-viva. E essa água-viva é enorme, gigante. E o seu veneno é super poderoso. Quem encosta nessa água-viva acaba sendo, vamos dizer assim, instantaneamente morto. E eu quero contar um caso pra vocês de 2010, isso é um pouco mais tempo. Mas a menina tinha 10 anos e ela foi... Essa água-viva, eu esqueci até de falar o nome, é a vespa do mar. É um cubozoário, ela tem o formato de triângulo a parte de cima dela. E essa menina, uma menina teve contato, uma australiana, né? Teve contato com essa água-viva quando tava tomando banho e acabou sobrevivendo. Então, é uma manchete, porque geralmente quem tem contato com essa água-viva acaba falecendo assim instantaneamente. E essa menina é um dos casos registrados no mundo inteiro que teve contato com o animal mais venenoso do mundo e acabou resistindo. Até se vocês quiserem, eu deixo mais um vídeo aqui relacionado a essa água-viva, de uma curiosidade para vocês, até mesmo dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho melhor. Um dos animais mais venenosos do mundo é uma água-viva. Esse conteúdo vai ser um pouquinho mais resumido, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, me procurando, mandando um recadinho. Bons estudos para vocês!